Eu volto ainda no assunto da PF, porque a gente tem nesse momento uma outra fala do advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, implicado no caso da venda de joias, né? Porque foi lá e recomprou o Rolex para ser entregue ao Tribunal de Contas da União. Ele deixou agora há pouco a sede da PF, prestou depoimento e falou rapidamente com jornalistas que estavam na porta. Vamos ver o que ele disse. O inquérito tramita em segredo de justiça. Eu respeito a Polícia Federal, o Poder Judiciário, e eu sou vítima de vazamento sempre. Portanto, eu não vazo nada, não posso me manifestar. Nunca antes eu soube, nunca participei, não tenho nada a ver com essa história. Só posso, nesse momento, ratificar o inteiro teor da minha nota e dizer que eu estou sendo perseguido por alguns jornalistas que não agem com compromisso com a verdade e que vem propagando fake news em série para assassinar a imagem e a reputação de inocentes. Jamais pratiquei qualquer irregularidade ou ilícito em minha vida, não existe isso. Chega de humilhação e perseguição contra um brasileiro que nada mais fez e faz do que o regular exercício da advocacia em nome de Jair Bolsonaro. Ponto. Gente, ele ficou ali com a PF durante algum tempo. A gente está tentando entender pela fala se ele trouxe alguma informação relevante sobre esse caso ou se ele só argumentou o que já havia feito diante das câmeras quando chegou, com esses ataques à imprensa, de que está sendo perseguido, de que está sendo vítima de fake news. Ele faz isso novamente nessa fala aos jornalistas. Não fica muito claro, Uribe, se ele deu alguma informação sobre a participação na venda, na recuperação do Rolex, que foi depois entregue de volta às autoridades. Ele não traz diretamente o que foi dito ou possivelmente conversado com a Polícia Federal. Antes da gente jogar para análise, Uribe, vamos rememorar quando que ele aparece nesse caso da representação da PF, né? Quando que entra Frederico Wassef, essa figura tão conhecida por todos nós, porque está no entorno ali, é muito do círculo íntimo de Bolsonaro. Vale a gente lembrar de que foi ele, né, que recebeu o Queiroz no sítio, lá atrás, naquele caso, quando estava todo mundo procurando o Queiroz. Lá atrás, Frederico Wassef, que é uma figura... No sítio de Wassef. Uma figura emblemática na época de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Frederico Wassef conversava cerca de 3 vezes por semana com Jair Bolsonaro, sempre por ligação, para não deixar registro de imagem, de mensagem. Isso era uma grande preocupação sempre de Frederico Wassef quando conversava com Jair Bolsonaro. É por isso que a Polícia Federal tem uma expectativa de, na quebra desse 1 terabyte, desses 4 telefones celulares, que possa achar algum registro de mensagem de Frederico Wassef fazendo menção a conversas com Jair Bolsonaro. E não diretamente com ele. E não diretamente conversando com Jair Bolsonaro. E há uma questão do depoimento dele, ele aparece na história, porque o Tribunal de Contas da União determinou a devolução do relógio Rolex. E aí ele tem uma conversa com o Fábio Van Garten, advogado também de Jair Bolsonaro, e eles dizem, se determinou, houve uma venda do Rolex. E aí entra Frederico Wassef nessa tentativa de recomprar o Rolex. O Rolex é recomprado no exterior, nos Estados Unidos, e entregue ao Tribunal de Contas da União. A grande questão é que Frederico Wassef, quando falou com a imprensa a respeito deste caso, ele não disse quem pediu para recomprar. Ele fala de uma figura oculta. E é justamente isso que a gente quer saber, se ele entregou a figura oculta para os investigadores, se ele diz quem é a figura oculta. Se foi Jair Bolsonaro que realmente chegou disse para ele que você atua e vá aos Estados Unidos para recomprar esse relógio ou não. Então é isso que esperava a Polícia Federal nesse depoimento. A gente vai saber exatamente daqui a pouquinho, com a apuração com agentes da Polícia Federal, ou acesso ao depoimento de Frederico Wassef, se realmente ele revelou se foi Jair Bolsonaro ou não. Provavelmente ele não vai revelar, porque a defesa de Frederico Wassef está muito em linha com a defesa do restante dos depoentes que ficaram em silêncio hoje. E quando mais cedo eu tentava ali no entorno do Bolsonaro pegar essa temperatura da prévia do depoimento, quando começa a surgir a história do silêncio, e a gente fica com o pé atrás, porque a gente sabe da imprevisibilidade de Bolsonaro, e a própria defesa fazia essa ressalva, a gente acredita que ele vai ficar em silêncio e seguir o que a gente pediu, mas não dá para prever, né? Todos eles falavam nesse sentido. Se ele falasse, eu fiz esse questionamento, tá, para a defesa, ele diria que não foi ele que deu ordem, ele ia manter a versão final de que
o ex-ajudante de ordens tinha autonomia. Mas quando você entra em mais detalhes dos questionamentos aos aliados, mas então a culpa é do Mauro Cid? Não é bem por aí. Ele tinha autonomia para fazer, para o resolve aí, mas não foi uma ordem expressa para vender, fica um pouco nebulosa a explicação. Mas seria nesse sentido, né, de Bolsonaro dizer que ele não deu ordem expressa para vender o relógio, né? E até o último momento a defesa vai sustentar que há brecha na legislação para que se considere esse tipo de presente de altíssimo valor personalíssimo. Só antes de chamar a Clarissa, uma observação. Havia uma preocupação um pouco com o Frederico Wassef, pelo estado de humor de Frederico Wassef. E a gente teve uma amostra agora dele falando com a imprensa, num tom revoltado, um pouco acima do tom, dizendo que tem sofrido uma perseguição. Porque ele tem uma certa instabilidade emocional. Então havia uma preocupação de que, eventualmente, em um depoimento à Polícia Federal, ele poderia falar demais. Então, a defesa de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro sempre ficaram com o pé atrás, mas acreditam exatamente na linha do que a Tainá trouxe, de que ele não deve apontar o dedo para Jair Bolsonaro. Agora sim, vamos chamar os nossos analistas. O Yuri, coitado, está em pé lá no Congresso Nacional, a Clarissa também cheia de informações. Vou começar com a Clarissa. Como você viu, Clarissa, essa fala de Frederico Wassef? Acredita que ele apontou realmente quem é a figura oculta que o fez recomprar o relógio Rolex? Olha, Uribe, eu acho que o ponto mais importante em relação a Frederico Wassef nesse momento é o fato de ele ter constituído o seu próprio advogado. Mostra um descolamento da estratégia daquele bercinho do bolsonarismo, que ainda está ali, aquele núcleo muito bem amarrado, muito bem azeitado, envolvendo Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Fábio Weingarten, por exemplo. Esse núcleo está muito coeso, né? O que eu ouvi até ontem pela manhã, a última vez que a gente conversou foi no começo da tarde, o que eu tinha ouvido até ontem pela manhã é que havia uma certa apreensão no círculo bolsonarista a respeito de Frederico Wassef. Por quê? Justamente porque, embora ele seja muito fiel a Jair Bolsonaro, ele tem um comportamento muito imprevisível e ele está se sentindo numa condição ali de extrema pressão, uma vez que ele próprio tem dito, ele próprio verbaliza, dizendo que ele está sendo vítima de uma perseguição e que alguém teria lhe pedido para fazer aquele processo de recompra do relógio, né? Ele foi extremamente criticado pela defesa de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro por ter dado aquela entrevista coletiva na qual ele deu detalhes de como ele teria agido nesse caso todo, e isso traz muita atenção para ele. O fato de ele estar jogando separado nesse processo é relevante e ele pode não apontar o dedo agora, mas a gente não sabe se mais para frente.